Profecias. Pietro Baldi. Gênese da segunda obra. Estou escrevendo em terra brasileira, no Natal de 1955, em São Vicente, sua célula máter, 3 anos após haver desembarcado, a 8 de dezembro de 1952, nesta minha nova pátria. E o faço às vésperas do lançamento de uma segunda obra, de 12 volumes como a primeira. Esta nova obra pode ser denominada brasileira, em relação à anterior, que foi italiana. À guisa de conclusão desta, bem como ponte de ligação com a segunda obra, resumimos, em seu primeiro volume, Comentários, uma série de documentos que, encerrando a primeira obra, também abre as portas à segunda. Agora, aqui se explica a gênese desta segunda obra. Narrarei, assim, eu mesmo, este primeiro período de minha história brasileira, uma vez que minha vida é conhecida publicamente só até 1951, quando foi escrita. Devo explicar tudo isso para que, além de todos os comentários e juízos feitos a respeito de acontecimentos, inclusive de meu trabalho, nestes meus primeiros 3 anos brasileiros, possa compreender-se o verdadeiro significado de tudo, observando em profundidade. Devo fazer compreender o sentido desses fatos, que passou despercebido a muitos, embora sua grande importância. Isso, porque, nestes 3 anos de requintado sofrimento, pelo assalto das forças do mal, não somente o bem venceu, mas essa vitória nos colocou ante os olhos as provas evidentes de que minha missão no Brasil é verdadeira. E, realmente, nesse período, foram lançados os alicerces dessa missão e o edifício começa agora a elevar-se. Poderei também, de start, explicar o aparecimento desta segunda obra, que agora é apresentada ao público brasileiro, bem como suas características e significação. Trata-se, portanto, de esclarecimentos necessários, nesta nova e grande mudança de minha vida, em que se inicia um período de realização prática no Brasil, após o período teórico italiano, quando escrevi somente livros, primeira obra. No volume seguinte, Comentários, com que se inicia a presente segunda obra, foi lançado um olhar retrospectivo para a história da primeira obra, italiana. Nesta introdução à segunda obra, lançamos, ao contrário, um olhar para nosso futuro trabalho, demarcando as novas posições sobre as quais edificaremos o novo edifício. Exporemos o problema com inteligência e bondade, sem rancores, como fazem geralmente os vencidos, antes com a generosidade do vencedor. Estudá-lo-emos racionalmente, sem animosidade, para demonstrar aos incrédulos, e também aos mais fervorosos adeptos de qualquer religião, que Deus é, na verdade, onipresente e operante também na terra e que sua lei é verdadeira. Damos a palavra aos fatos. Eles demonstram que o bem é realmente mais forte e sabe vencer todos os obstáculos da maldade. O objetivo é oferecer uma útil lição moral. Este trabalho será realizado em 2 fases. A primeira, mais breve, representada pelo presente capítulo para explicar o caso vivido e suas consequências. Posteriormente, uma segunda, mais ampla, com a finalidade de demonstrar e desenvolver, sobre bases experimentais, a teoria da defesa através do método evangélico da não resistência e da luta conduzida sem armas humanas, mas tão somente com o poder do conhecimento e da bondade. Esta segunda fase será desenvolvida no volume A Grande Batalha. Dos choques sofridos grandes ensinamentos obtive. Apenas, para cumprir minha missão, tive que descer do terreno teórico de simples escritor para o terreno prático das realizações. E se agora estou escrevendo sobre o assunto é tão somente para comunicar ensinos que podem ser úteis aos outros. Nestes 3 anos, tenho visto a mão de Deus trabalhando junto de mim, realizando uma série de milagres, uns após outros. Contra qualquer probabilidade ou possibilidade humana, tenho visto o bem triunfar.
Tenho visto e tocado com as mãos. Agora, já não é mais possível duvidar. Já tenho as provas, estou certo do futuro. Sobre elas levantar-se-á a nova construção, a obra de Cristo. E as forças do mal nada poderão contra ela. Não se trata de qualquer fé nebulosa ou fantástica, mas de uma férrea crença, porque é racional e experimentalmente construída sobre fatos. Procedamos, pois, sem delongas, a seu exame. O desenvolvimento lógico das forças de minha vida segue um ritmo, em períodos de 20 anos, que começou aos meus 5 anos, quando ingressei na escola primária. No meu primeiro período de 20 anos, dos 5 aos 25, formei meu corpo físico de adulto e na escola aprendi a mecânica do conhecimento, mas, não o conhecimento, isto é, aprendi a estudar por minha conta. Por fim, formei-me em direito. No final de cada período de minha vida, ao iniciar-se o seguinte, sobrevém algo de diferente, qual seja uma viagem e, logo após, uma mudança de ambiente. Esse movimento, que pode ser dividido em 3 fases, preenche exatamente o espaço de 3 anos. Nascido em agosto de 1886, ingressei no curso primário em outubro de 1891. Ao término do primeiro período, em junho de 1910, encerrava meu curso jurídico, com 24 anos de idade. No verão de 1911, aos 25 anos, fiz uma viagem aos Estados Unidos da América e em agosto de 1912 casei-me, aos 26 anos. Iniciou-se, assim, o segundo período, que vai dos 25 aos 45 anos. Deixei o lar paterno e tive que defrontar o mundo, iniciando uma vida diversa, de responsabilidade e de luta, mas interiormente de sofrimento e de profunda maturação espiritual. No terceiro período, que decorre dos 45 aos 65 anos, repetem-se, a uma distância de 20 anos, os mesmos movimentos. Aos meus 45 anos, em 1931, obtive por concurso a cátedra de professor de inglês nos ginásios e liceus do Estado italiano. Em setembro, nos fins do verão de 1931, após o meu 45º aniversário, viajei para a distante Sicília, iniciando meu primeiro ano de magistério. Um ano depois, em setembro de 1932, aos 46 anos, transferi-me definitivamente para Gubbio, onde permaneci 20 anos. Isso significou outra viagem, após aprovação em novo concurso, trazendo nova mudança de ambiente que iria perdurar por 20 anos. Após a maturação espiritual do período precedente, ao iniciar-se esse terceiro período, eu havia cedido a outros minhas riquezas e me pusera a ganhar a vida com meu trabalho. Foi nesse intervalo de tempo, na Sicília, que surgiu o fenômeno inspirativo, desenvolvido posteriormente em Gubbio, onde nasceu quase toda a primeira obra, já publicada. Período de solidão, de trabalho, de introspecção, de produção conceptual dos livros. Tive que narrar tudo isso, a fim de dar a conhecer o despontar e o desenvolvimento do período atual. Já se iniciou o quarto e último período de minha vida. Na Páscoa de 1950, aos meus 64 anos, sua voz me disse, como já veremos, que a ordem era minha mudança para o Brasil, onde deveria cumprir uma missão. Era um novo trabalho, uma nova transformação, como após novo exame realizado. No verão de 1951, aos 65 anos, surge o motivo da viagem e eu realizo a primeira série de conferências no Brasil. Um ano depois, reaparece o motivo da mudança e em 1952, aos meus 66 anos, fixo residência com minha família no Brasil, em caráter definitivo. Uma tão evidente irregularidade rítmica no desenvolvimento do fenômeno torna quase certa a hipótese de que ele deva continuar a desenvolver-se, sob a mesma lei e o mesmo ritmo, igualmente,
no futuro. Já conhecemos 3 períodos de minha vida, isto é, 3/4 partes do fenômeno. Assim sendo, temos motivos para admitir que o último período, ou o quarto do fenômeno, deverá continuar a desenvolver-se conforme a mesma lei que até agora guiou seu movimento. Deveremos, portanto, aceitar que me espera no Brasil um novo período de 20 anos, completando-se, assim, minha missão. Na verdade, meus hábitos tiveram que sofrer aqui uma radical mudança. E havendo, precisamente nessa ocasião, terminado meu tempo de serviço no magistério, eu me encontrava livre, podendo afastar-me definitivamente da Itália. Examinando, em profundidade, minha vida, nela percebi um desenvolvimento lógico de termos sucessivos, que se apoiam um sobre o outro ordenadamente. Qual conclusão lógica de todo o desenvolvimento, surge este último período, de realização prática da missão, a completar o edifício. A conclusão é que o atual, menos quarto e último período de minha vida, menos de divulgação ativa e realização prática, deverá durar até os meus 85 anos, após o que será possível minha desencarnação. Desse modo, meu trabalho deverá continuar aqui no Brasil até 1971. E mais exatamente, se repetirem os movimentos precedentes, aos 85 anos, isto é, em 1971, deverá acontecer, após nova promoção e transformação, a subida a um novo degrau, aos meus 85 anos, em 1972, a separação do corpo físico, e aos 86 anos, depois dessa nova grande viagem, nova mudança de ambiente e trabalho, com minha transferência definitiva para outra forma de vida espiritual. Não sabemos, com certeza, se isso acontecerá. Certo é, no entanto, que esta é a tendência do fenômeno. A harmonia destes ritmos não embarga uma certa elasticidade deles e pode acontecer também que, no final do processo, retorne o período quinquenal do início, os primeiros 5 anos da infância, a serem utilizados, então, como repouso final. Está enquadrada, desse modo, no plano geral de minha vida, a fase do meu trabalho atual. Temos, assim, 4 períodos em sucessão lógica, um a preparar o outro, culminando neste atual, que é de conclusão, estimulado e sustentado pelos anteriores. Representa tudo isso a razão pela qual nasci neste mundo, o escopo de minha vida, termo lógico do meu atual destino. Temos, por conseguinte, 4 períodos. Primeiro período, formação exterior, física e cultural menos dos 5 aos 25 anos, isto é, de 1891 a 1911. Segundo período, maturação interior, espiritual, na dor menos dos 25 aos 45 anos, isto é, de 1911 a 1931. Terceiro período, primeira manifestação espiritual, fenômeno inspirativo e produção conceptual dos livros, menos dos 45 aos 65 anos, isto é, de 1931 a 1951, período do magistério em Gubbio. Quarto período, realização concreta da missão menos dos 65 aos 85 anos, isto é, de 1951 a 1971, período brasileiro. Observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo como e o porquê me encontro atualmente aqui. O primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, na Páscoa de 1950, ano em que despontava a primeira alvorada do terceiro milênio, cujo sol nascerá em 2000. Foi quando sua voz, na manhã de domingo, na hora em que Cristo ressuscitou, me disse, textualmente, estas palavras claríssimas e fortes: vai ao Brasil. A hora chegou. Esta é a hora em que se cumpre a tua missão. Vai. Ou agora ou nunca mais. Logo após, acrescentou,
respondendo às minhas dúvidas e fortificando-me. Vai. Outros continentes te esperam. Não percebes a convergência, nessa direção, de todas as forças de teu destino? Está escrito: irás e vencerás. Vai, filho meu, pois não podes imobilizar um impulso que se completa após 20 anos. Fostes arremessado e não poderás parar enquanto não atingires o alvo. Tudo está preparado e nada te faltará até o fim. Não temas. Confia em mim, que te tenho protegido sempre. Quando estiveres cansado e sem forças, abandona-te em mim e eu trabalharei por ti. Não te preocupes por tua família. Também ela será socorrida e resguardada de todo perigo. Não te dei provas até hoje de minha presença, ativa e contínua, nesse sentido? Porque haveria de abandonar-te agora? Vencerás. Este é o meu aviso, nesta minha Páscoa da Ressurreição de 1950. No volume que bem denominaste Cristo, eu te espero para falar-te. Tu, que transpões os tempos com a tua missão, agora começarás a ressurgir e, aos poucos, continuarás a subir na minha alegria e na vitória de teu encargo. Alegra-te, Pedro, porque agora ressurges na minha ressurreição e as forças do mal não prevalecerão. Vai. Anuncia ao mundo a minha nova civilização do Espírito. Esta é a minha determinação de hoje, Páscoa de 1950. Incrédulo, não admiti que pudesse acontecer o que então parecia irrealizável. Esperei a confirmação dos acontecimentos, para que me fosse possível obedecer. E, contra todas as probabilidades humanas, o prodígio sobreveio. Em julho de 1951 voava para o Brasil, onde permaneci 5 meses. Havia realmente começado minha missão no mundo. Nesse período de realização prática as coisas aconteciam sempre assim. Primeiramente chegava o aviso ou ordem de sua voz. Parecendo-me algo de impossível efetivação, esperava os acontecimentos. E eis que sobrevinham fatos sobre fatos, a tornarem fácil o incrível. Então, era-me possível obedecer. Observe-se também outro acontecimento. Estas palavras, que agora se estão transformando em realidade, foram anteriormente pronunciadas em uma visão que a mim concerne, que significa um olhar profético mais amplo sobre o desenvolvimento desta minha missão. Essa visão faz parte do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, concluído em 1945 e publicado na Itália em 1949. Ali, as palavras acima transcritas, sua voz acrescentou: vai. Eu te precedo. Segue-me. Apresento, agora, aos céticos esta questão. É possível autossugestionar-se com essas vozes, que poderiam ser produto do subconsciente ou de ilusão psíquica? Por isso, eu deveria esperar a confirmação dos fatos. Quando, porém, depois de um aviso, na ocasião aparentemente irrealizável, os acontecimentos, que naturalmente não posso comandar, por si mesmos começam a dispor-se em ordem, em convergência para o mesmo fim menos a plena realização do que então parecia utópico. Quando tudo isso acontece, como eu mesmo vi, pergunto se é lícito falar de autossugestão. Ou se é possível admitir que essa autossugestão possa ter o poder de movimentar coisas do mundo exterior e coordenar, para um fim determinado, os atos de muitas pessoas. Acrescente-se que essas pessoas são muitas, desconhecidas umas das outras, ignorando o objetivo pelo qual trabalham, pessoas independentes de mim, que frequentemente não conheço e sobre as quais não posso nem quero influir. Entretanto, essas pessoas trabalham harmonicamente, coordenadas na direção de uma única meta, que torna real a ordem que me fora anunciada, quando seu cumprimento a todos parecia impossível. E cada uma dessas pessoas aparece no momento exato e ajustada ao particular trabalho que deve executar. Aparece inesperadamente, não por mim procurada, faz o que deve fazer e depois desaparece para sempre.
A inteligência que tudo dirige para um alvo que me fora pré-anunciado, de mim independente, não está nessas pessoas, porquanto cada uma delas leva a efeito seu pequeno serviço, ignorando o plano geral, em que todas, todavia, tomam parte. A presença de tal inteligência não pode ser negada, pois tenho presenciado os fatos, que seriam inexplicáveis sem ela. E não somente eu, mas muitos céticos também os viram e não puderam negar. Não podemos senão perguntar, diante do que temos visto, onde se encontra a causa de tais efeitos? Estes são indiscutivelmente inteligentes. A sua causa deve ser, por conseguinte, também inteligente. Então, a presença de uma mente que dirige e uma vontade que comanda se tornam evidentes, como única hipótese que de tudo pode dar-nos uma explicação, de outro modo nos faltaria. E se a causa não se encontra em seres humanos em ação, isso quer dizer que ela deve estar localizada em um outro mundo que foge aos nossos sentidos e também dirige o nosso mundo visível. Os seres humanos que vemos em atividade são, de start, apenas instrumentos, movidos por impulsos não terrenos. Aos efeitos visíveis, e claramente percebemos, não podemos deixar de atribuir uma causa. Dessa rigorosa lógica não se pode sair senão atribuindo a esses efeitos uma causa situada em outros ambientes além do nosso, material e já conhecido. Os fatos, portanto, nos provam, neste nosso caso, a presença de forças espirituais que dirigem os movimentos, meus e de outrem, necessários ao cumprimento de minha missão. Em resumo, temos, primeiro, o pré-aviso ou ordem, num momento em que não parecem realizáveis. Segundo, a distribuição dos acontecimentos em posições coordenadas para a realização desse aviso preliminar ou ordem. Terceiro, sua plena realização, sem que eu haja pensado ou agido com esse objetivo, mas apenas procurando obedecer. Quarto, o poder dessa inteligência e vontade dirigente é tão grande que sempre vence e supera qualquer obstáculo. Assim sendo, tudo isso não se pode explicar, quer em seu aspecto profético, quer em sua feição prodigiosa, senão vendo em tudo a mão de Deus. Quis relatar todas essas coisas com o fito de fazer compreender que as diretivas de meu trabalho não partem de mim e, muito menos, podem ser dadas por qualquer criatura humana. Nesta missão, tanto eu quanto aqueles que de mim se aproximam para nela colaborar não podemos deixar de ser, todos nós, senão instrumentos dessa inteligência e vontade superior que tudo quer e guia. Desse modo se entende claramente como os elementos estranhos que se aproximam desta obra apenas para sujeitá-la a seus fins particulares, são imediata e facilmente afastados do campo de trabalho por aquele mesmo poder dirigente. Deus os chama. Se são honestos e obedientes, permanecem. De outra forma, alguns são tão somente utilizados para a obra, ao mesmo tempo que seguem suas miragens pessoais que as forças superiores permitem que apareçam ante seus olhos. Não há outro meio de fazê-los agir, pois sem uma finalidade egoísta nada fariam. Assim, estes últimos acabam realizando um labor útil para a missão, mas completamente diferente daquele que desejariam e acreditariam poder realizar, para vantagem pessoal. Executam, dessa maneira, um trabalho de que nada entendem. Ao terminá-lo, são naturalmente afastados, porquanto objetivando tão só para fins egoístas, se transformam em obstáculos. E por isso são eliminados, a fim de que somente o bem seja vencedor, como é a lei nas obras de Deus. Aí também se vê a aplicação do princípio geral, que determina, as forças malignas acabam por trabalhar em favor das forças do bem. Expusemos tudo isso para que melhor se possam compreender os acontecimentos que agora vamos narrar. Com esses pré-avisos e ordens, sua voz acompanhava meu trabalho para guiar-me e sustentar-me. Um outro contato importante aconteceu em 1951 aqui no Brasil. Na noite de 6 de agosto desse ano,
momentos antes de encaminhar-me para o Teatro Municipal de São Paulo, a fim de realizar uma conferência, recolhi-me no silêncio do meu quarto. Percebi, claramente, que estava chegando a uma nova curva do meu destino. Iniciava-se para mim uma nova vida, pública, após o precedente vintênio de introspecção e silêncio na solidão de Gubbio. Estava preocupado em face das novas e inesperadas perspectivas que se abriam diante de mim. Aceitava-as no espírito de obediência, como sempre. Como poderia, no entanto, cumprir no Brasil uma tão ampla missão? Foi, então, que sua voz me disse, entre outras, estas palavras: para mim, no momento, inacreditáveis, o mundo virá a teu encontro e te ajudará em tudo o que te for necessário. Era a promessa da ajuda material indispensável ao cumprimento da missão. A essa promessa me refiro porque, depois, prodigiosamente, ela jamais se malogrou e de nada senti carência, nunca. Por ela se explicam os fatos que agora são expostos. Esta minha missão já havia sido anunciada em suas linhas gerais, e seu desenvolvimento descrito, na visão acima referida, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Agora, porém, tudo se concretiza. Não mais somente ideias gerais, mas um desencadear de acontecimentos. E tudo era anunciado de modo objetivo e pormenorizado, pois era chegada a hora de enfrentar a realização prática. Passava-se das palavras aos fatos. E depois, tudo haveria de acontecer. Eis que, logo após, surge uma segunda e mais precisa confirmação. Na noite de 17 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, estava eu sentado à mesa, à frente do famoso médium Chico Xavier. 12 pessoas estavam presentes. Enquanto ele escrevia uma mensagem de São Francisco de Assis, eu, inesperadamente, me senti impulsionado a escrever uma outra, de igual conteúdo e concordantes conceitos, como foi posteriormente verificado por muitos. As duas mensagens foram depois publicadas e consideradas autênticas. Devemos, assim, aceitar suas palavras. A mensagem de sua voz me dizia: hoje é chegada a hora, eu te digo, ergue-te e trabalha. Eis que se inicia uma nova fase de tua missão na Terra e, precisamente, no Brasil. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora a tua missão é de acompanhá-la com tua presença e desenvolvê-la com ação, de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Tudo já está determinado e nada pode interromper-se. As forças do bem são mais poderosas e têm de vencer. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves cultivar. Trabalho imenso, mas terás imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. A mensagem recebida por Chico confirmou-a com estas palavras: não te detenhas. Caminha, ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre, que jamais nos faltou. Avança, Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. É o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Para quem crê nas mensagens mediúnicas, tudo isso deverá verificar-se. Para quem não as aceita, existe a prova dos fatos, que mostram que essas mensagens, como veremos, se estão cumprindo com total precisão. Continua sempre, desse modo, acompanhando o mesmo pensamento, a série de pré-avisos e ordens. E, em seguida, sua execução. A missão pré-anunciada é, como se verifica, sempre mais e mais confirmada com palavras e mantida pelos fatos, que a vão guiando para sua plena realização. Terminada a série de conferências, de norte a sul deste imenso Brasil, desci eu em Roma, do avião proveniente do Rio de Janeiro, na véspera do Natal de 1951. Na Páscoa do ano seguinte, 1952, em Assis,
Junto ao túmulo de São Francisco, sua voz me disse: prepara-te. Viajarás com toda a tua família no final deste ano. O próximo Natal passarás no Brasil. É como se tudo já tivesse acontecido. Pronto a obedecer, como sempre, esperei que os acontecimentos tornassem possível o que, então, parecia irrealizável. Não é fácil para alguém, quase septuagenário, transferir-se com a família menos esposa, filha e 2 crianças menos para um outro hemisfério e, além disso, sem recursos. Só por um prodígio poderia isso acontecer. A verdade, porém, é que o prodígio aconteceu. Aqueles que depois, aqui no Brasil, reprovaram-me por haver cometido essa imprudência, quase loucura, como disseram, de transferir-me com toda a família para aqui, não conhecem o poder irresistível das ordens espirituais nem a impossibilidade de desobedecer a essas forças do alto, às quais aceitei ligar-me incondicionalmente. Em 1952, ano de exaustiva preparação para a viagem, pude observar uma série contínua de prodígios. Pessoas céticas também os testemunharam e tiveram de reconhecê-los como tais. Citarei apenas um. Faltavam 15 dias para a partida do navio, quando, inesperadamente, surgiram imprevisíveis dificuldades de alguns documentos para o passaporte. Dificuldades que não seriam superadas antes de 3 meses. Circulava, desesperançado, de uma repartição para outra, quando minha filha me disse que aquele era um momento apropriado para que acontecesse um milagre. Senão, teríamos que adiar a viagem e ninguém saberia para quando. Isso porque enormes dificuldades haveriam de surgir, com o adiamento, e só se poderia realizá-la em pleno inverno, enfrentando frio e neve. E o milagre aconteceu. Aparentemente por acaso, encontrei naquelas repartições um ex-aluno, advogado, que era justamente o secretário da pessoa de quem dependia o caso, e tudo facilmente se conseguiu e resolveu em apenas 3 dias. Assim sendo, viajei na ocasião programada, saindo de Gênova em fins de novembro. Por ocasião do embarque a voz me disse: eu mesmo guiarei o navio. Será uma travessia esplêndida, calmíssima, sem tempestades. Isso te provará minha presença, que luzirá na proa, serei o timoneiro de tua nave. E assim realmente sucedeu. O pessoal de bordo confessou que raramente havia visto uma travessia tão tranquila. Durante a viagem, dirigia-me, muitas vezes, a proa que estava na direção sul. Avançava, majestosa, através do Atlântico imenso. E toda vez que dela me aproximava, percebia, à frente da nave, a presença luminosa de Cristo, que a guiava para os mares luminosos do sul, na direção da imensa terra do futuro, o Brasil. E ele me dizia: não temas. Estou contigo. A nave segue a trilha da minha vontade. Confia-te a mim. Vencerás. A 8 de dezembro de 1952 desembarcava em Santos, onde permaneceria definitivamente, residindo naquela mesma praia onde o padre Anchieta já havia vivido. Tudo havia acontecido com exatidão e o Natal de 1952, como me havia sido predito, foi passado no Brasil. Nesse momento começa a minha história brasileira, que já completou seu 3º ano. Esse período representa uma parte interessantíssima no desenvolvimento do meu destino. Assinala meu ingresso na vida pública, depois de 20 anos de preparação nos solitários silêncios de Gubbio. Havia realizado, até então, um trabalho de maturação interior e de pensamento. Agora, ao invés, deveria viver à disposição de todos, sem refúgios de silêncio para concentrar-me. Um mundo em que já não era possível pensar. Eu, que jamais havia falado em público, nem mesmo em italiano, tive que me tornar um pouco orador, e usar a língua portuguesa, e viver viajando de contínuo, sem sossego. Estava acostumado a uma vida solitária, de meditação, numa casa onde ninguém ia, podendo eu,
Desse modo, dispor absolutamente de meu tempo, abstraindo-me, horas e horas, em elevação do pensamento e perdendo contato com o mundo. Agora, diferentemente, deveria habituar-me a viver numa casa onde qualquer pessoa poderia chegar, a qualquer hora, com pleno direito de ser recebida e escutada. Conceder-se ainda o clima cálido e alimentação completamente diversa. Urgia também o trabalho indispensável de dominar o novo idioma, sem o que não seria possível o necessário relacionamento, o compreender e ser compreendido. A tudo isso se acrescenta o grave dever de sustentar e defender uma família, cujo único sustentáculo era eu. Chegar ao Brasil cansadíssimo da viagem de 1951 e dos preparativos da transferência para aqui, em 1952. Sonhava lançar-me, confiante, nos braços dos amigos que já conhecia e entre eles viver em paz para escrever meus livros. Desenrolaram-se as coisas, porém, diferentemente. Sobreveio, ao contrário, uma nova prova, bem dura para mim. Reconheço agora que ela despontou, não somente conforme a lógica do desenvolvimento de meu destino, mas foi sobretudo útil. E isso por duas razões. Primeira, para amadurecer ainda mais minha personalidade, coisa necessária à minha renovação em um ambiente novo, com vistas ao empreendimento de um trabalho diverso. Segunda, para lançar as bases de minha missão com um exemplo vivido, a todos manifesto, em que várias pessoas haviam tomado parte, um exemplo que não deixasse dúvidas sobre a natureza da obra. É este o lado mais importante do problema, por encerrar um grande conteúdo moral. É para mostrar isso, é para patentear o íntimo valor dos acontecimentos espiritualmente considerados, é para realizar uma obra de bem que estou escrevendo estas coisas. E foi nesse sentido do bem que Cristo quis este exemplo, a fim de que a missão, no início de sua fase pública de realização, lançasse, com fatos positivos e verdadeiros, seus sólidos fundamentos na realidade experimentada e concreta. Não espere o leitor uma crônica pormenorizada de tais acontecimentos, com nomes e lugares. O escopo deste escrito não é uma defesa minha, nem uma reação pessoal. Não estou escrevendo para queixar-me ou para acusar, mas para estudar como funciona a vontade de Deus. Não me interessam as desrazões ou as razões, nem os pontos de vista humanos. Ao contrário, extasio-me na contemplação dos planos de Deus, através dos maravilhosos caminhos do bem, atônito diante da sabedoria com que vi sua realização. Aqui não aparecerão, portanto, as vãs palavras divulgadas a respeito deste caso. Este é tão somente um trabalho construtivo, desejoso de demonstrar como o bem é mais forte e, ao remate de tudo, só ele triunfa. Esta tese, aqui apenas esboçada, será desenvolvida posteriormente, com base nos ensinamentos nascidos das provas destes 3 anos, no último volume da primeira trilogia da segunda obra menos a Grande Batalha. Queremos, neste capítulo introdutório, bem como naquele livro, demonstrar o significado e o poder do método da não resistência defendido no Evangelho, mostrar a técnica do seu funcionamento e como, sabendo-se usá-lo, ele representa a mais poderosa arma para vencer todas as batalhas, também na Terra, também em nosso triste mundo de astúcias e violências. Buscarei, desde já, levar para o terreno realístico das lutas humanas que neste período tenho vivido, vencendo com este sistema, essa arrojadíssima tese do Evangelho, que nenhuma pessoa tida como prática leva em conta, mas que os acontecimentos destes anos me autorizam a expor aos olhos do mundo cético. Daí sua grande importância e daí também convir explicá-los e entendê-los em seu conteúdo profundo. Esses fatos concretos, através dos quais foi feita a justiça de Deus pelas suas próprias mãos, sem qualquer influência minha, premiando ou punindo, esses fatos, repito, fizeram despontar uma nova obra, esta que aqui é apresentada.
Esses acontecimentos constituíram o ponto de partida para a primeira trilogia, bem como seu motivo fundamental. E ainda, com graves choques, renovaram minha personalidade e deram um novo endereço ao meu pensamento, naturalmente indispensável para escrever uma nova obra. Importa que eu mesmo, que conheço os fatos, os narre sob sua verdadeira luz espiritual. A ocorrência que mais me abalou e impressionará também o leitor inteligente, é ver além dos pontos de vista particulares, partidários e utilitários, a maravilhosa presença de Cristo, que tudo guiou, sem que eu soubesse, a fim de que seu pobre instrumento pudesse resistir a tudo e a todos, atingindo prodigiosamente a vitória. Assim, com razão, pude concluir uma conferência na Rádio Progresso, de São Paulo, na noite de 6 de agosto de 1955. Cristo esteve sempre presente e atuante, junto a mim, nesta luta e me salvou. Tenho provas positivas de que assim sucedeu e que isso é real. Esses prodígios são para mim um testemunho seguro de que minha missão é verdadeira e vem da parte de Deus, pois de outro modo não teria assim me ajudado. Milagres como estes não acontecem todo dia e não podem ser realizados pelos homens. Esse trabalho não é fantasia. Minha crença fé é, porque está concretizada em fatos. As teorias podem ser discutidas, mas todos compreendem os fatos. Estava no plano de Deus, além dos livros, um exemplo sólido, de manifestação das forças espirituais também no plano do mundo prático. Um exemplo através do qual Cristo dá provas de sua presença e poder, permitindo a um instrumento seu, pobre, desprovido de quaisquer recursos humanos, vencer todos os obstáculos suscitados por seres poderosos e organizados, para confirmar que a missão é legítima e que ninguém tem o poder de sustar o que é da vontade de Deus. Esta é a grande lição moral que devemos aprender desta luta e dos meus sofrimentos. Valeu a pena sofrer, pois os sofrimentos deram seus frutos. Cristo avança, Cristo vence. Ninguém pode interromper sua caminhada triunfal aqui no Brasil. Este é um bom exemplo para todas as religiões e agrupamentos. É uma verdade que pode trazer benefícios sem distinções, com absoluta imparcialidade e universalidade, que são as duas palavras de minha bandeira. Significam elas, perdoar, abraçar e fazer o bem a todos. Minha conclusão, despedindo-me hoje de meus caros amigos brasileiros, não é somente de gratidão e amor. Acima de tudo, não é de tristeza, mas de alegria. Não estou aqui para manifestar mágoas, nem para condenar ninguém, mas para alegrar-me, junto aos bons, com a vitória de Cristo. Se os anos de 1953 e 1954 foram anos de luta e sofrimento para mim, este 1955 representa o início do desenvolvimento de uma missão no Brasil. Saio desta luta muito cansado. Lutar durante o dia, cheio de preocupações, e escrever livros à noite, sozinho, num país novo, esgotaria um jovem de 20 anos. Se fisicamente está cansado este homem de 69 anos que vos está falando, sua alma não se cansou. E ele quer viver ainda, tão só para fazer doação total de si mesmo menos mente e coração menos a este seu grande e bom amigo, que é o povo brasileiro. Assim começou minha vida brasileira. Bem depressa percebi, entretanto, que me faltavam duas coisas absolutamente necessárias para quem quer cumprir uma missão: independência espiritual e independência econômica. Noutras palavras, num país plenamente livre, faltava-me a liberdade. É evidente, todavia, que quem deve obedecer a Deus não pode obedecer aos homens. Quem é instrumento do alto não pode ser instrumento de interesses e escopos humanos. O erro elementar de alguns companheiros do meu ambiente de 1953-1954, que era o mesmo de 1951, foi não haverem compreendido que minha missão era verdadeira, que nela Cristo trabalhava realmente,
sustentando-me, que eu era impulsionado e defendido por forças espirituais, que depois demonstraram seu poder, e, consequentemente, ninguém tinha o poder de impedir meu trabalho. Assim sendo, quem quer que desejasse utilizar-me para outros objetivos seus menos, já que não é possível dominar quem deve obedecer a Cristo, o único chefe menos seria afastado, como realmente depois sucedeu. Muitos se aproximaram de mim, não para colaborar, mas desejando utilizar minha vinda ao Brasil para finalidades outras, que nada tinham a ver com meu trabalho, antes, dificultando-o, fazendo-me perder tempo e arredando-me da verdadeira estrada. Mensagens e escritos, já conhecidos e publicados, falavam claramente e eram suficientes para esclarecer tudo. Entretanto, não foram compreendidos. Com essa finalidade, quis advertir a quem deveria, em primeiro lugar, ter compreendido, com uma carta, datada de 19 de janeiro de 1955, tomando posição definitiva e preanunciando as consequências. Dessa carta aqui transcrevo as conclusões. Ao Brasil, aqui dou os anos mais maduros de minha vida, peço, na condição de pobre que sou, o mínimo de recursos necessários para uma vida humana. Acreditei ter vindo para o Brasil a fim de realizar um trabalho espiritual e não para cuidar de negócios. Já perdi, desse modo, 2 anos preciosos, que não voltarão. O fato de que minha missão esteja sendo utilizada por alguns em favor de interesses particulares, deve absolutamente cessar. O escândalo que ameaça a tornar-se público é este, que a luta pela obtenção de direitos autorais e meios de subsistência aí, por promessas não cumpridas, como uma casa indispensável para morar, me paralisa no cumprimento de minha missão. Quem, com isso, tenta deter uma obra de Cristo assume uma tremenda responsabilidade. Embora não se creia nela, a verdade é que existe uma lei. Também eu tenho assumido e assumo minhas responsabilidades diante de Cristo e do Brasil. Cristo está vendo que o desempenho de minha missão não depende de mim e responsabilizará aqueles que são culpados desse descumprimento. E não nos esqueçamos de que Cristo, além de bom, é poderoso e jamais permitirá a liberdade humana obstruir seus planos. Sendo estes de alcance histórico, todos os obstáculos serão esmigalhados. Isso sua voz me pede, neste momento, para afirmar, solicitando ainda que esta carta seja conservada, a fim de que, relida daqui a alguns anos, se compreenda, com as provas dos fatos que virão, o grave significado destas palavras. O meu dever é entregar os espiritistas menos porque no Brasil foram eles os primeiros a vir ao meu encontro, tanto quanto a todos os homens honestos e de boa vontade menos uma obra ainda em seu início e cujos planos o mundo ainda não conhece, mas que me vêm sendo revelados dia a dia. Agora começa o verdadeiro trabalho. Tenho necessidade de amigos que me auxiliem e não de especuladores que me utilizem em favor de seus interesses. Estas pessoas, segundo sua voz, devem ser distanciadas da obra. Considerando que atrás de mim está Cristo, a quem obedeço, esta ordem é acompanhada de invencíveis recursos sobre-humanos para vencer. Neste caso, os engenhos humanos, as astúcias do mundo são o mesmo que lutar com espada contra a bomba atômica. Nestes 2 anos, cada um, com suas ações, se autodefiniu e autojulgou diante de Deus, colocando-se, portanto, na desejada posição em face da obra. E o mundo também observa. Eu vivo sob refletores no palco do mundo. Quem de mim se aproxima é visto sob os mesmos refletores. Também o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos nos olham. E tudo o que acontece é escrito no livro de Deus e não se apaga mais. Somos todos chamados a colaborar numa obra imensa. Eu não passo de um pobre instrumento que necessita da cooperação de outros instrumentos. É chegada a hora de nos pormos a trabalhar, tomando cada um a sua posição exata e bem definida. A mensagem de sua voz, dada em Pedro Leopoldo, em agosto de 1951,
deve tornar-se realidade. Ninguém poderá alterar os planos de Cristo. Ninguém poderá detê-los. Hoje o Brasil foi escolhido. Espera-se agora se aceitará ou não. Um novo exército, porém, já se está formando, pois no Brasil as almas boas e sinceras são muitíssimas. Esta carta objetiva declarar que em 1955 se inicia uma nova fase de maior desenvolvimento no plano da missão. Tudo o que foi feito até agora foi tão somente uma preparação. Resolvamos rapidamente este absurdo a que o mundo está assistindo, isto é, que uma obra como esta possa estar à disposição dos interesses de um editor ou do proprietário de uma casa, e ponhamos-nos todos a trabalhar, quais instrumentos da mesma obra. O impulso já foi dado, o terreno é virgem e fértil. Unamo-nos sob a mesma bandeira de Cristo, que é o único e verdadeiro Senhor desta obra. Estas são as diretivas que, neste momento, sua voz me determina a transmitir, chamando-nos novamente, em face da gravidade desta hora. A resposta que obtive só se refere à parte prática da carta, de conteúdo econômico, revelando até a surpresa pelo fato de minha transferência para o Brasil. Nada me foi respondido quanto à parte espiritual, a mais importante. Foi exatamente por prever que a carta não seria compreendida que se recomendou, como acima está dito, que ela fosse conservada, para que, em releitura mais tarde, fosse entendida em face da prova dos fatos que, então, haveriam de confirmá-la. A única resposta que obtive foi, assim, o meu arrasamento. De start, ao invés dos auxílios esperados, encontrei obstáculos. E pesados obstáculos, pesadíssimos para mim, que me encontrava sozinho, sem recursos, em país estrangeiro. E, no entanto, todos eles foram superados. Enquanto, em plena obediência, aceitava as provas das mãos de Deus, a sua presença me acompanhava, resolvendo tudo. Que eu haja podido não só resistir, mas ainda vencer, foi um fato tão prodigioso que até os crentes duvidaram, chegando a imaginar uma coisa que eu jamais poderia sonhar, isto é, que eu houvesse premeditado friamente ardilosíssimos planos diabólicos. Tudo se desdobrava assim. Surgia o obstáculo. Era como se um muro se elevasse em meio do caminho. Impossível avançar. O terreno se tornava escorregadio, sem apoio firme para os pés. Mistérios, equívocos, mal-entendidos, promessas tranquilizadoras que não se realizavam, esperanças de ajuda que depois se dissipavam, uma atmosfera enganosa de neblinas e miragens, um mundo de coisas vagas e inalcançáveis, de palavras carinhosas, afáveis, fraternas, mas vazias, inconsistentes e sem resultado. Era o mórbido envolvimento do povo, era o sonho envenenado dos entorpecentes, alucinação em que não se consegue mais manter o senso da realidade. Nesse mundo singular de coisas evanescentes, onde as palavras assumiam os mais estranhos significados, menos o verdadeiro, nesse mundo fugídio da realidade, somente sua voz, firme, me advertia sempre: tranquiliza-te. Aquele muro cairá. O obstáculo será superado. E me preanunciava os acontecimentos, de modo claro e exato, como ninguém o fazia. Diferentemente de todas as promessas humanas, as suas se realizavam. Realmente, depois o obstáculo era vencido, o muro tombava. Isso acontecia após circunstâncias imprevistas, não provocadas por mim, surgidas espontaneamente, mas proporcionadas ao objetivo e de natureza capaz de superar as dificuldades. E no momento preciso, observando, verificava realmente que uma inteligência superior comandava tudo, pois eu não poderia saber tanto, nem possuía recursos para poder vencer, nem dirigia, de fato, meus movimentos. Aquelas contínuas vitórias sobre todas as coisas, regularmente, sem pressa, com a calma das coisas eternas, sem jamais mínimos enganos,
me deixavam atônito. O acaso poderá favorecer-nos uma vez. Mas, o que caracteriza o acaso é, sobretudo, a falta de inteligência e de coordenação constante de movimentos com vistas a um fim determinado. O acaso nos poderá fazer vencer uma vez, mas a sorte repentinamente nos abandona. Não podia explicar a mim mesmo esta série contínua de prodígios, pelos quais sempre vencia, a não ser pela presença de uma inteligência que tudo guiasse. Assim, Cristo tudo comandava e a todos vencia. O meu estado de espírito, diante desse ambiente humano, da primitiva confiança absoluta, teve de transformar-se em desconfiança. Comecei a olhar para trás dos bastidores e me arrimei desesperadamente em Cristo, meu único amigo. Cristã e fraternalmente se disse de mim e dos meus, tudo o que se pode inventar de mais calunioso e inverossímil. Embora se dissesse o contrário, na verdade eu não pedia riquezas, porque bem sabia não ter nenhum direito a elas. Entretanto, pedia menos por saber que tinha direito a isso, menos a palavra sincera do amigo, e não aquela névoa que me fazia perder o senso da realidade, impedindo-me de prover as minhas necessidades e defender-me. Sua voz continuava a amparar-me, avisando-me de que bem depressa tudo se transformaria. Eu esperava, obedecendo. E eis que, de um conjunto de pequenos prodígios, movendo-se sucessiva e coordenadamente na direção de um mesmo objetivo, nasceu o prodígio maior do afastamento de amigos da primeira hora e o despontar, sob a orientação do alto, de outros auxílios e novos amigos. Vou citar apenas dois desses prodígios menores. Quando em julho de 1954 me foram cortados os víveres, ou seja, a indispensável parcela mensal que recebia do editor para viver, fruto de meu trabalho, nesses mesmos dias caía do céu um equivalente auxílio, não previsto nem solicitado. Outro prodígio. Em fevereiro de 1955, no dia 13, um domingo, fui notificado da supressão das parcelas mensais acima referidas. Pude finalmente certificar-me de que os prometidos auxílios dos amigos falharam. Na segunda-feira 14, o oficial de justiça bateu à minha porta com a notificação judicial para desocupar o apartamento. O ataque desfechava seus golpes decisivos, que deveriam derrubar-me, atirando-me à rua, sem meios para viver. Nessas horas, a minha vida e a de minha família estavam suspensas por um fio. Minha fé em Cristo. Éramos defendidos tão somente pelas potências espirituais. E elas venceram. Nesse mesmo dia, de muito longe, sem que nada houvesse pedido, chegou ajuda para comprar um novo apartamento, isto é, o dinheiro exato para isso, nem mais, nem menos. Qualquer um poderia pensar que eu houvesse projetado tudo isso. A verdade, porém, é que eu não planejei nada e tudo foi um miraculoso auxílio de Deus. Como, porém, poderiam admitir esse amparo aqueles que não acreditavam em Deus? Fui, assim, prodigiosamente salvo de golpes duríssimos e muito bem calculados, para que a outra parte não admitisse a possibilidade da vitória. Fui salvo contra todas as probabilidades humanas, sobre as quais as pessoas práticas firmam suas bases. Salvo pelo socorro das forças espirituais, forças essas ignoradas completamente por essas pessoas, como demonstraram. A ilação moral é que a providência de Deus não é uma ideia vã, muito ao contrário, funciona verdadeiramente, desde que se verifiquem as condições necessárias ao seu exercício. Um outro fato devemos ainda observar, além de sentir que esse amparo é justo, trazendo vitória, dando um sinal de aprovação de Deus, como se Ele mesmo quisesse subscrever os acontecimentos. Este outro fato é que os elementos humanos que desejavam desvirtuar a missão, submetendo-a a seus objetivos particulares, puderam ver, sem a mínima intervenção do instrumento que tudo perdoou, a derrocada de seus planos e interesses.
e isso na forma e medida com que haviam procurado sufocar e demolir a obra. Os atingidos sabem menos porque assim, na verdade, aconteceu com eles menos que tudo isso é real, embora não cheguem ainda a ver no caso a mão de Deus. E é